foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. É engraçado que o PL votou em bloco, né? Cara, essa fala aí do Lira, que tá boladíssimo, né? Ela vem em resposta a uma pergunta sobre o fato do presidente da Câmara ter saído enfraquecido, tá ligado? Porque ele estava articulando aí pela soltura do brasão, juntamente com o Bolsonaro, o bolsonarismo e o PL como um todo. Só que como ele perdeu, ele ficou boladão, porque o Padilha, que é o articulador do governo, estava trabalhando. O trabalho dele é esse, né? Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. E o entendimento de que Lira saiu enfraquecido da votação se dá pelo fato de que Padilha articulou junto aos deputados o voto em pró-manutenção da prisão de Brazão, enquanto os principais aliados do presidente da Câmara tentaram articular uma soltura do suposto mandante do assassinato de Marielle. Ou seja, no final das contas, o Lira saiu derrotado e a articulação do governo saiu vitoriosa, com direito até o Padilha receber um cafuné do Lula. Mas sabe por que isso é importante? Porque o Lira vai tentar indicar o próximo presidente da Câmara, né? Da Câmara, pelo amor de Deus, não da República. E ele saiu muito enfraquecido porque ele não sabia que ia perder essa votação, né? Então ele viu, se eu não tive maioria aqui, talvez eu não tenha maioria da próxima vez. E aí eu vou transmitir agora uma falinha do Lula falando do Padilha para a gente entender melhor qual é o trabalho do Padilha e por que o Lira tá bolado com ele. Ele tem o Padilha, possivelmente, ele tem o cargo mais espinhoso no governo. Cargo mais espinhoso, porque ele é o cara que lida com o Congresso Nacional. Ele é a pessoa que se relaciona com os 513 deputados e às vezes ainda sobra tempo, ele tenta se relacionar com os senadores e você sabe que a demanda é muito grande. Essa relação é muito boa no começo. No começo, o deputado pede uma coisa, o senador pede uma coisa, você promete, está maravilhoso. Mas depois de algum tempo começa a cobrança e não tem a entrega para fazer, aí começa o martírio. E eu digo o seguinte, o Padilha vai bater recorde porque é um ministro que está durando muito tempo no seu cargo e vai continuar pela competência dele. Deu para entender qual o trabalho do Padilha? É basicamente defender e lutar pelos interesses do governo dentro do Congresso Nacional, convencendo ali os deputados a votarem a favor dos projetos do governo, tá ligado? E é muito difícil, realmente, é muito difícil. São 513 deputados e um Arthur Lira que acha que é imperador. E por que eu estou falando disso? Porque essa votação pode representar que talvez a sucessão do Lira na presidência da Câmara não esteja tão garantida assim. Não é só ele que saiu enfraquecido também. Bolsonarismo saiu enfraquecido com a não soltura do Domingos Brazão. Vamos lembrar que o Bolsonaro falou em live, apitando o apito de cachorro, falando da importância de uma votação que teria no Congresso para a soltura de um deputado. Ele estava acenando para a base dele no Congresso que era para soltar o Chiquinho Brazão, sem citar o nome. E aí, vamos seguir. Eu vou entrar no caso do Lira um pouquinho mais. Então, primeiramente, eu vou chamar o Eduardo Moreira para falar um pouco do Lira. Beleza? Beleza. A gente tem que chamar esse enfrentamento. Porque Arthur Lira, número 1, é o cara mais danoso ao país hoje. Número 2, esse cara é um cara zero leal e confiável pro governo. E número 3, ele é o político mais rejeitado do Brasil hoje em dia. Número 1, todas as pesquisas mostram. Então é o seguinte, tá ali já a energia. Era o Moro, hein? A última pesquisa que eu vi era o Moro, o Lira estava em segundo. Mas tudo bem. Força, é só dar uma soprada, entendeu? E a gente tá aqui para soprar os 4 ventos quem é Arthur Lira e o que a gente precisa fazer para enfrentá-lo. É isso. Agora vamos juntinho. A gente está vendo aí um período onde está todo mundo contra o judiciário, porque o Alexandre de Moraes é um censor, ele é um ditador e tudo mais. E quem anda censurando, na verdade, é o próprio Arthur Lira. Se você não está ligado, procura aí, Arthur Lira, agência pública. Você vai ver
que ele está censurando a agência pública através de processos e determinações judiciais e tudo mais, para que não fale sobre o caso dele com a ex-mulher dele, que o acusou de agressão, de violência sexual e os caralho todo. Então, eu vou usar o meu pequeno espaço aqui para engrossar o caldo aqui da agência pública, e a gente vai falar sobre isso. O caso de censura à agência pública patrocinado por Arthur Lira. Como o vídeo é grande, eu vou deixar ele um pouquinho mais rápido, né? Porque, pô, eu sei que vocês entendem. Hoje a gente conversa com o Thiago Domenici, do Entre Linhas do Poder, jornalista com foco na cobertura de direitos humanos. Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Eu pronunciei certo seu sobrenome, me perdoe? Muitíssimo, Domenici. Ah, Domenici, eu falei Domenici. Italiano. Muito bom, querido, obrigada. Vamos lá, então. A 6ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve ontem, por unanimidade, a censura a uma reportagem da agência pública sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira. Falamos disso ontem aqui. A reportagem trazia detalhes da denúncia da ex-companheira dele, a Juliane Lins, por violência sexual, quando eles já estavam separados. Inclusive, isso foi tema também de reportagem nossas aqui no ICL. A reportagem estava censurada havia 7 meses a pedido do Lira. Ontem, o colegiado se reuniu para discutir o mérito do pedido, abrindo um precedente perigoso para o exercício do jornalismo no país. E a gente tem até um print, eu vou pedir para colocar. Ô César, eu vou até pedir para você levantar, por gentileza, e ler para a gente o que disse o relator do caso do Tribunal Desembargador Alfeu Gonzaga Machado. Então, a gente viu o Elon Musk dar algum pitaco sobre isso? Não, né? Não. Mas vamos seguir, porque a agência pública segue censurada, não pode falar do caso do Arthur Lira. O Alfeu disse o seguinte, gente, nós estamos em 2024, 18 anos atrás, reesquentando novamente matéria e espero que a comissão de novo Código Civil insira e traga o direito ao esquecimento, porque nós estamos com um discurso num país cristão de perdão, mas o esquecimento, que é o fato, não está sendo praticado, lamentavelmente, por uma parte da imprensa nesse país. Não sou censor e nunca fui a favor da censura, porque, pela minha idade, eu sei o que a Revolução de 64 fez. Já dá para pausar aqui, né? Não sou censor, nunca fui a favor da censura. Aí vai e chama o golpe de 64 de revolução. E aqui a gente vê um desembargador, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, literalmente pedindo para a gente esquecer sobre isso. Porque um dos homens mais poderosos do Brasil agrediu e, segundo elas, em termos de censura nesse país. Veja que ele utiliza categorias teológicas para sustentar a posição dele. Isso é bastante preocupante. Sem falar nessa porra de que Brasil é um país cristão, né? O Calejão aqui falou muito bem, tá usando termos teológicos. Tipo, a gente tem que perdoar o Lira porque o Brasil é um país cristão. Mas o Estado brasileiro é laico. E aí? Tá ligado? Se a gente fosse do Islã, a gente ia apedrejar ele? Se a maioria da população fosse islâmica? Não, né? Porque nem lá mais eles estão fazendo isso. Mas, tipo, para que trazer numa determinação de um desembargador, para que fazer qualquer citação religiosa, irmão? País. Veja que ele utiliza categorias teológicas para sustentar a posição dele. Isso é bastante preocupante. Muito. E eu quero te ouvir, Thiago, sobre, enfim, essa fala dele e também sobre o que a pública pretende fazer, né? São 7 meses já dessa denúncia, né? Dessa censura, ou melhor, perdão. É verdade. A gente publicou a reportagem no ano passado, ela já tem 10 meses de publicada, só que já está censurada há 7 meses, né? Como você explicou, o Arthur Lira, a defesa do Arthur Lira processou a agência pública e a gente tem feito toda uma defesa em torno da reportagem. A gente mostra por A mais B na reportagem, é só fazer uma avaliação jornalística dela, que ela não ofende a honra, não ofende a moral de ninguém. A gente procurou todas as pessoas envolvidas no processo, todas, inclusive o pai do Arthur Lira, o próprio Arthur Lira, que não quis falar, e mesmo assim a Justiça do Distrito Federal concedeu a liminar, né, e ontem julgou o mérito dessa liminar, onde se... Ontem, no caso, foi no início do mês, né, no caso 3 de abril. Mantém a censura à nossa reportagem. A nossa defesa vai fazer o trabalho após a publicação do acórdão, né, que ainda não saiu, para entender também os argumentos tanto do relator quanto dos outros membros do colegiado, né, da 6ª turma, para poder fazer a defesa. Agora, chama bastante atenção, como vocês pontuaram aí, um trecho, né, da fala do desembargador Alfeu, onde ele cita a Revolução de 64, para dizer que ele não é censor, né, uma espécie de contradição na frase aí, afinal não foi revolução, foi golpe de Estado, né, e um golpe de Estado, como a gente sabe aí nesse período de abril,
que completa 60 anos de ditadura militar. Também cita a questão do perdão cristão, né, para justificar o seu voto. Então, assim, a nossa avaliação em termos gerais é que é um voto que não foi adequado ao tema do que está se tratando ali. Completamente inadequado, né? Completamente inadequado um desembargador falar em Revolução de 64 para, tipo, caralho, como é que o cara fala que é contra a censura e chama o golpe de 64 de revolução, né? Só falta ele falar que o AI-5 não foi nada também. Mas ele não é censor, ele não é censor. Eu vou fechar aqui, quem quiser ver, isso aqui foi publicado pelo YouTube da própria agência pública e vale dar uma olhada, porque isso é muito sério, né? E não veio Elon Musk nem ninguém da direita falar de censura nesse caso. Censura para eles é só quando atrapalha a vontade deles de serem nazistas. Agora, quando é uma das pessoas mais poderosas do país querendo ofuscar seu passado, cara, ex-mulher do Lira, perdão, ela, no final do ano passado, ela deu uns relatos muito sinistros, mano, muito sinistros, que foram muito divulgados, tanto pelo ICL quanto pela agência pública, e a gente aqui repercutiu também.